Fala pessoal, estamos ao vivo para a nossa análise de ativos. Hoje é dia 15 de dezembro, estamos aí na reta final do ano, mais 2 semaninhas, né? A gente acaba esse ano. São exatamente 8 da noite. Vamos analisar aqui os principais ativos que a gente acompanha aí para o mercado de opções. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A gente teve aí uma semana bem volátil, né? Alguns ativos estão confirmando que a gente estava esperando, outros não, então vou atualizar vocês aqui sobre eles, tá? Começando aqui pelo nosso IBOV, nosso índice referência. A gente percebe que, mais uma vez, isso aqui está começando a ficar interessante, que olha só, o IBOV, ele trabalhou essa semana aqui acima da 21, só que veio aqui ó, na 80 e segurou. Isso aconteceu aqui e agora aqui, né? E aí teve essa reação forte de baixa, tá? Então, aqui no Ibov, a gente ainda vê uma tendência de baixa, houve aqui um cruzamento de médias, mas nada muito relevante, tá? Aqui ainda existe uma continuidade na baixa. Inicialmente, a gente tem que ver o preço vindo testar os 123, e nos 123 mil pontos vai ser um ponto crucial, porque aqui no 123 mil é uma região relevante de suporte, tá? E também uma região de alvo. Então, nessa região aqui, se o preço fizer isso aqui, ó, tocou aqui, reagiu, veio nas médias, deixou um fundinho mais alto e deu continuidade, aqui a gente pode ver uma reversão de tendência no Ibov. Se ele só passar direto, tá? Se ele só vir aqui, pode até reagir nas médias, tá? E der continuidade, aí não tem barreira nenhuma que possa segurar ele para vir aqui nos 118 mil, tá? 118.700, mais ou menos. Tá bom? Então, ainda existe espaço aqui para cair, até os 123 mil, a tendência aqui é de baixa. No IFNC, a gente vê uma tendência de baixa também, o ativo rompeu essa região relevante aqui dos 12.400, né, que era uma região de suporte, que agora passa a ser resistência. A gente vê aqui que o ativo, ele teve uma reação aqui de alta, né, inclusive até fez um pivôzinho aqui, ó, não sei se dá de perceber esse pivôzinho. Ele fez esse pivôzinho, só que qualquer pivô que esteja abaixo da 21, ele não é algo que a gente deve tomar como relevante para nossas operações, tá? Porque pode acontecer muito bem isso aqui, ó, do ativo chegar na 21 e começar a reagir a favor da tendência, que aqui no caso é de baixa, tá? Então, sempre que eu falo para vocês, ó, aqui tá ativo no pivô, só que ele ainda vai ali de cara com a 21, então não acho muito interessante esse trade, porque é muito arriscado, é disso aqui que eu tô falando, tá bom? Então, qualquer pivô, quando a gente vai operar, o ideal, uma reversão de tendência, né? Fez aqui o primeiro, não opera o primeiro, porque o primeiro ele tem muito risco, tá? Deixa ele romper a média, fazer um pullback pós-rompimento da média, e nesse segundo pivô a gente pega o trade, que é um trade mais confortável, tá bom? Nesse caso aqui, o que eu vejo? O IFNC, ele já fez aqui um rompimento, veio aqui testar a média um pós-rompimento, rompendo esse fundo anterior, é continuidade para buscar lá os 11 mil pontos, tá? A tendência aqui é de baixa no IFNC, beleza? Olhando também o DI, né? Vamos dar uma olhada lá se o DI começou um movimento de baixo, não começou, né? Então, tudo que a gente falou no IBOV, no FNC, vai se confirmando pelo DI, tá? O DI, ó, ele fez um movimento corretivo aqui nas médias e já deu continuidade, tá? Vamos olhar o 33, seria o próximo, né? O 27, né? Pode ser o 27. DI 1F 27, que é o próximo. Desculpa, o 29, que é o mais líquido, tá? 14,65. Tem muito espaço aí para a Selic subir, tá? Esse tem espaço para a Selic subir, tem espaço para nossa bolsa cair. Indo para as ações individuais, quero relembrá-los, tá? Aqui na B3, na semana passada, eu deixei duas análises para ela, tá? Duas análises. A primeira era uma continuidade baixa, e a segunda, uma reversão de tendência. Por que eu falei dessas duas análises semana passada para a B3? Que ela está numa região de suporte muito relevante, tá bom? Então, existiam essas duas possibilidades. Por enquanto, nenhuma delas foram confirmadas,
Porque o dia era esse aqui, ó, que tá marcado aqui, tá? A gente deixou marcado aqui. Era uma continuidade baixa aqui, ó, fazendo a ativação desse pivô para dar continuidade. Isso só seria confirmado se rompesse lá os 8,89, que não foi lá. E a outra seria ela fazer um fundo mais alto que esse anterior e dar continuidade, que também não foi confirmado. Mas o que, que a gente vê aqui? A gente já percebe que houve o cruzamento de médias, tá? Então o preço já está trabalhando aqui acima do cruzamento. O preço veio tocar na média de 80, isso aqui é interessante, tá? Por quê? Uma vez que o preço tocou na 80, se houver reação, essa reação tem que vir essa semana e continuar o movimento de baixo. Só que depois do toque na 80, foi lá na quarta-feira, o preço andou de lado. Então, não está tendo essa reação que eu gostaria de ver, tá? Então, aqui para a B3, seria algo muito interessante, tendo em vista que ela está numa região de suporte. Deixa eu só dar uma olhada bem aqui. Não existe. Aqui já rompeu tudo. Aqui está interessante. Já existe uma confirmação aqui, tá? Então, o que, que eu gostaria de ver aqui na B3? Ela vinha aqui testar a 21, tá? Como suporte agora, e dar continuidade nessa alta. E a nossa entrada aqui seria aqui nos 10,61, tá? Que é justamente o preço da média aqui de 80. Então a entrada já é no rompimento dessa média de 80. Ela já foi testada uma vez, veio, tá vindo fazer o pullback, e se der continuar essa alta, eu acho bem relevante essa entrada aqui a favor da alta, tá? É uma entrada um pouco mais desconfortável, porque a gente está vendo o Ibov com expectativa de queda, o IFNC com expectativa de queda, mas não significa que tudo vai cair, tá? A maioria das coisas vão cair, mas tem coisa que vai subir. E na minha visão, a B3 é uma delas, tá? Que pô, tem espaço aí para cair, porque está numa região relevante de suporte, então tá interessante isso aqui para alta, tá? Eu vou deixar o alerta aqui nessa resistência, que seria aqui o ponto de entrada. Entrada só se romper essa região, tá? E sendo mais conservador aqui, eu só faria uma entrada no final do dia. Porque no final do dia eu gostaria de ver isso aqui, ó. Um candle fechando acima dessa região, muito parecido com esse aqui, ó. Com esses caras aqui, ó. Que são candles fechando próximo da máxima. Tá? Candles bem relevantes. Fosse um candle que só violou ali e voltou e fechou abaixo, não gostaria de ver isso, tá? Um candle parecido com isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa senha aqui, já a gente volta lá. Ó. Olha só, candles desse tipo aqui, ó. Não gostaria de ver, ó. Candle que rompeu uma resistência, um pivô, né? Só que, olha, foi lá em cima e voltou. Esse tipo de cara eu não gostaria ali numa entrada na B3, beleza? Então vamos ver se isso aqui se confirma durante a semana, tá? Eu acredito que isso aqui pode se confirmar durante a semana. Banco do Brasil, continua essa lateralização, mas eu vejo aqui uma baixa para ele, tá? Ele está respeitando muito bem as médias, só que aqui ainda não existe nada muito claro, tá? Se rompesse essa região aqui embaixo, essa região aqui dos 24 e 30, mais ou menos, eu faria uma trava de baixa com put nele, tá? Não faria operação seca aqui, compra de put seca, porque a gente vê que ele está caindo, mas está caindo muito lento, tá? Então, comprar put seca aqui pode ser um problema pela passagem do tempo, tá bom? Mas só se romper os 24 e 30. Caso contrário, eu vejo aqui dando uma lateralização ainda. O Bradesco continua ali dentro da nossa expectativa, inclusive deu entrada na sexta-feira, né? Nesse trade aqui que a gente estava prevendo, tá? Que ele poderia fazer o movimento corretivo para dar continuidade. Aqui não tem mais espaço para cair, tá? O espaço aqui é até os 11,85, ao meu ver, que é uma região de espelhamento, tá? Dessa região aqui, ó. Uma região de espelhamento, já o terceiro alvo, por sinal, e também uma região de suporte, tá? Então, se confirmou nossa expectativa, só que já está bem próximo aqui, ao meu ver, do final dessa tendência, tá? É uma região relevante, essa região de suporte aqui, ó, bem relevante mesmo. Então, aqui eu não faria nada nesse momento no Bradesco, tá? BBSE, estava esperando o movimento corretivo, né, acontecer aqui no pós-rompimento para dar continuidade. Esse pós-rompimento não veio. Já pegou aqui o primeiro alvo que a gente tinha traçado, já está bem próximo do segundo alvo. Aqui, qualquer entrada, eu teria que esperar um retorno na média, tá? Uma ancoragem aqui na média para dar continuidade. E aqui a gente teria até outras referências agora para marcar, né?
que seria, primeiro, né, gostaria de ver ela pelo menos vindo na 9, para dar continuidade, tá? A tendência aqui já é de alta. E aí, se isso de fato for confirmado, a gente já pegou o primeiro alvo, o segundo alvo também já foi, que essa região foi não, né? Tá próximo de ir. Eu miraria já no terceiro alvo, que é uma confluência, por sinal, tá? Olha só isso aqui que interessante, ó. Eu tô pegando essa referência aqui, ó, tá? Esse movimentozinho V aqui. E o terceiro alvo é lá nos 38,66. Vou deixar marcado aqui essa região, 38,66, tá? E aí, se eu pego, só ajustar aqui, ó, uma referência um pouco maior, que já foi confirmada também, porque a gente tem esse fechamento de candle aqui acima desse topo, ó, a gente tem essa referência aqui, ó, maior. E o primeiro alvo dela é nos 38,55, que é uma confluência de alvos lá com o terceiro alvo desse menorzinho aqui. Então, essa região aqui para a BBC é uma região bem interessante, tá? Se fizer o pullback nas médias e ativar um novo pivô, essa é a região que eu gostaria de levar o trade, tá? Só que aí você tem que confirmar, né? Tem que fazer um trade, um pullback ali nas médias, que só ir direta fica complicado a gente pegar qualquer trade aqui. Beleza? Mas essa é a região, 38,70, 38,60 mais ou menos, tá? Bovons, muito parecido, né, análise lá com o Ibov, tá? Aqui, em preço, né, do Bovons, eu acredito que ele venha buscar o 119, tá bom? Tá próximo, né, já tá no 121. O que eu faria aqui, tá? Posso até fazer, na verdade, isso aqui. Seria uma trava de baixo, para buscar essa região aqui. Lembrando que isso aqui não é indicação, tá? Só uma sugestão de operação. Eu não faço nenhum tipo de indicação, tá bom, gente? Eu só vou fazer aqui com base na análise, o que eu faria. Se eu acredito que o ativo vem aqui no 119, eu posso vir aqui nas opções do Bova 11, para o vencimento lá de janeiro, falta 23 dias úteis. Posso procurar aqui a opção do 119 e vender ela, tá? E comprar uma opção ATM que é no 121. E aí eu teria, ó, essa relação risco-retorno aqui, ó, onde o meu ganho máximo é R$ 144 e minha perda máxima é 56 por trava, né? Vou botar isso aqui, 1.000 e 1.000 aqui, aí fica 1.440 de risco, de ganho máximo para 540, 560 de risco, tá? Seria uma relação aqui de quase 3 vezes o risco. Tá interessante isso aqui. O ativo precisa cair mais ou menos aqui 1,8, 2%, vai que seja 2% para ter esse ganho aqui, tá? Lembrando que isso aqui é lá no vencimento, né? Se ele cair 2% só, em pouco tempo, o ativo ele não vai se movimentar tanto, tá? Olha, a linha verde lá é a passagem do tempo, tá? Quanto mais próximo do vencimento, próximo dos 119, melhor, tá bom? A ideia aqui de uma trava seria que o preço vai continuar caindo de forma lenta e vai chegar lá naquela região, tá? Seria uma operação aqui bem interessante para a Bovons, tendo em vista que a tendência ainda é de baixo aqui, tá? A próxima ativa aqui é BPAC. BPAC não confirmou ainda a nossa análise, tá? Mas tá indo, tá caminhando para confirmar esse movimento aqui, ó, que eu tinha marcado semana passada, ele se continua ainda relevante para a gente, tá? A tendência aqui na BPAC é de baixo. O que falta aqui para uma entrada é só ele romper os 29,76, tá bom? O que eu vejo aqui, ó, que poderia ter mudado a análise, mas não mudou, foi isso aqui, ó, o mercado jogou lá em cima, veio aqui embaixo, e aí naquele dia que saiu a notícia, né, que o Lula tinha que fazer uma nova cirurgia, o mercado se animou muito, tá? E aí ele subiu muito forte ali no finalzinho do dia, que foi justamente esse dia aqui, ó. Aí a gente vê, ó, que existe o que pivôzinho de alta, que inclusive foi violado aqui. Então, se a gente operasse só por base no pivô e não olhasse médias, aqui a gente teria entrado, tá? Acreditando que todo esse movimento aqui foi um rompimento falso. Então, por isso que eu gosto tanto das médias, que as médias, elas tiram um pouco ali dos ruídos, tá? O preço pode voltar, fazer uma referência diferente, mas continuar dentro daquilo que eu estou acreditando. Porque se a gente só anular isso aqui e ver o movimento como um todo, o mercado desceu, o mercado veio aqui ao próximo da 21 e está querendo dar continuidade.
Se ele romper essa região de fundo aqui, aí tem continuidade das alvos que a gente já marcou na semana passada, tá? Então, aqui na BPAC, a tendência é de baixa, rompendo os 29,76, eu compraria put. O primeiro alvo seria nos 28,75 e o segundo alvo lá nos R$ 27, mais ou menos, tá? Tem a região marcada aqui que a gente marcou na semana passada. CSN, que falei para vocês que eu não faria nada nela enquanto não saísse desse range. Está se confirmando o que eu falei. A gente tinha falado aqui, ó, desse pivôzinho aqui, que estava querendo ir, mas em cima de uma região de resistência eu não compraria call aqui. E aí, ó, a semana toda praticamente caindo, né? E aí eu continuo com o meu posicionamento aqui. Para a CSN, enquanto ela estiver entre os 10,40 e os 11,50, eu não faço nada nela, tá? Não faço nada nela porque é um range pequeno e o papel ele tende a fazer movimentos mais erráticos, como esse aqui, que é ativar o pivô acima das médias, por sinal, e não dar continuidade. Ativar o pivô de baixa, abaixo das médias, e não dar continuidade. Tá? Então, enquanto não tiver nesse range aqui, não faço nada no CCN. Inclusive, um ativo que eu estou avaliando, tá, em trocar, só que tem que avaliar, eu tenho que avaliar a liquidez da opção. É a Semin, tá? Que seria essa Semin mineração, né? A Semin, ela tá muito mais bonita graficamente do que a CSN. Só que eu tenho que avaliar lá a questão da liquidez, tá? Se vale a pena, porque a CSN, para a opção, é muito líquida. Já a 100 mil, não sei se é tanto. Vamos dar uma olhada aqui só na negociação de sexta-feira, né? Só para ter uma noção. O negócio não foi? Ó, o Marinado falando que opera Semin. O spread dela, Marinado, como é que é? Dá de opera bacana? Boa. Olha, deixa eu pegar aqui o vencimento próximo. Cara, o volume financeiro é o que pega, tá? Às vezes dá para operar, mas o volume financeiro aqui tá complicado. Porque olha só, aqui ó, gente, volume financeiro, se eu maximizar a tela aqui, ó, volume financeiro, essa coluna aqui, ó. Aqui é das puts e aqui é das calls, tá? Então, por exemplo, essa call ATM aqui, ó, que é a A561, ela teve um número de negócios financeiro, tá, um volume financeiro de negócio, R$ 312 na sexta-feira. Aí a de baixo, 2.000, a de cima, R$ 33, a de cima aqui, ó, 11.000. Então, é um volume financeiro baixo, tá? O ativo em si, ele tá mais interessante, tá mais volátil, mas para operar a opção que é o problema. Mas às vezes dá para negociar com o market maker, só que isso dá um pouquinho mais de tensão, tá? Inclusive, aproveitando que ela tá aqui, ó, olha só, ela rompeu a média de 80, que é uma média relevante para gente, tá fazendo um pullback aqui na média, na 9. Então, se ela dá continuidade aqui na semana que vem, rompendo esse topo anterior, para ser mais específico, rompendo os 5,85, daria uma entrada aqui a favor da alta, tá? Daria uma entrada aqui a favor da alta. Aí, como ativo, ele está muito mais bonito que a CSN. Aqui existem tendências, tá? Já na CSN, a gente vê que muito tempo ela está dentro da lateralização. Desde o mês de agosto, né? Ela está dentro dessa lateralização. Então, a CMIN está muito mais interessante, ao meu ver, tá? Só que tem a problema da liquidez, né? O Itaú também continua aqui dentro da nossa expectativa, rompendo aqui os 31,74, dá continuidade a favor da baixa, tá? A tendência aqui é de baixa, e mais um ativo, né? Aqui, ó, jogou para cima, jogou para baixo, ativou o pivô de alta, rejeitou na 21. É por isso que eu não opero o primeiro pivô de uma tendência, tá? Porque o primeiro pivô ele sempre vai vir antes do alinhamento das médias, tá bom? Então, eu não opero ele. E aqui foi muito bem, né? Não ter operado isso aqui, tá? Rompendo aqui, 31,74, tendência é de baixa, compraria put aqui tranquilamente. JBS, a gente cravou lá o movimento, na semana passada eu falei sobre essa possibilidade aqui dela chegar lá nos R$ 40, fazer um pullback nas médias para dar continuidade.
Até então, foi isso que está acontecendo. Só que esse candle de sexta-feira me deixa um pouco desconfortável, porque foi um candle muito bonito, só que deixou a desejar, né, no final do dia, ele voltou um pouco, bastante, tá? Então, isso abre espaço para vir buscar 21, esse candle aqui de sexta-feira, fazendo isso aqui, ó, jogou para baixo aqui, voltou na média, e aí vem aqui na 21 para dar continuidade, tá? Abre espaço para isso. Mas por enquanto a tendência aqui ainda é de alta, enquanto não romper a 21 e enquanto não romper a 80, eu não faria nenhuma compra de put aqui na JBS, tá? A tendência aqui é de alta, uma tendência linda, por sinal, né? Que começou lá no mês de maio do ano passado, e aí vem respeitando bem tanto a 80, que tocou nessa região que foi embora, como a 200, tá? A tendência aqui ainda é de alta, só ficaria atento a essa região aí. Para novos trades na JBS, só se romper esse topo aqui nos R$ 40,35. Caso contrário, não vejo nenhum trade novo aqui, por enquanto, tá? A Lojas Renner continua ali no seu movimento de baixa, não sei por que esse trem está desse tamanho. Continua no seu movimento de baixa, está demorando, né, confirmar o rompimento de novo pivô, mas a tendência aqui é de baixa, tá? Inclusive a gente tem aqui, ó, um micro pivô. O mercado jogou aqui, foi lá na média e jogou para baixo. Então a gente tem um micro pivô dentro do pivô maior, tá? Com essa alta da taxa de juros, com a expectativa que juros vá para 14% ano que vem, o varejo, construtoras, caras, vão sofrer muito, tá? Vão sofrer muito. Então, segue a tendência. Se a tendência é de baixo, vamos seguir essa tendência, tá? Aqui a tendência é de baixa, vamos seguir essa tendência que é de baixa. E aí, se ele rompe esse fundo aqui anterior, eu já tenho uma referência muito mais interessante aqui, ó. É o primeiro alvo, seria aqui na região dos 11,85. Deixa eu só ajustar isso aqui, que é nos 11,80, na verdade, tá? 11,80 tem algo relevante aqui? Vai para o passado? Não tem, né? Tem não. E o segundo alvo seria onde? Seria o fundo ali? Seria. Isso aqui tá relevante. R$ 11 é muito relevante aqui para lojas Renner, tá? Se ela der continuidade a esse movimento. Seria um alvo bem interessante. O que, que eu faria aqui na lojas Renner? Se ela confirma esse trade aqui, eu iria levando essa posição até os R$ 11. Comprei uma opção ATM lá nos 13, tá? Partindo da premissa não tem opção, tá? Cheguei ali nos R$ 13, dei uma entrada, entrei na opção, essa opção chegou ali em 80, 100%, vende ela e compra uma opção ATM de novo. E faz isso até chegar aqui nos R$ 11, tá? Porque a tendência aqui vai ser bonita, tá? Ao meu ver, né? Vai ser bonita, tá bom? Magazine Luiza também tá bonita, né? A favor da baixa. Fez aqui ó, um pullback no rompimento, que é um pullback quando rompe e volta lá dentro da continuidade, tá? Fez aqui, ó, já ativou essa entrada. Tem um alvo relevante aqui nos 7,60 mais ou menos, tá indo lá. Na sala a gente tá com a opção aqui, então é só manter essa operação até chegar no alvo, tá? Newton, não estou em operação. Cara, ativou o novo pivô. Dá para fazer uma operação aqui, tá? Só que é por tua conta e risco, mas dá de fazer. E utiliza essa referência como alvo. 7,60 mais ou menos, tá? O alvo aqui, tá bom? Para quem está na sala, fica tranquilo. Lá, quando chegar no alvo, o analista vai fazer a indicação para saída, tá? Dando continuidade aqui, Marfrig. Marfrig iniciou um processo corretivo, ainda não tocou na 21, tá? Mas a gente já vê que um processo corretivo pode dar continuidade à tendência de alta. Nada relevante aqui. Não faria nada Marfrig agora não, tá? Vamos ver se ela ativa um novo pivô aí de continuidade. Petrobras rompeu máxima histórica, tá? Nesse rompimento, voltou nas médias. E o que, que precisaria aqui para dar continuidade? Continuar esse movimento. Desde que ela iniciou esse processo, que foi aqui na região dos 33,90, ela só tocou na média aqui no próximo do rompimento, aí tocou mais uma vez, agora está tocando mais uma vez. Não me assustaria nada ela vir aqui na 21 para dar continuidade, tá? Não me assustaria isso aqui. Alvos aqui para ela,
poderia ser, o primeiro alvo já cumpriu, por sinal, tá? Aqui nos 33, 38 e 88. E o próximo alvo para ela seria na casa, ó, dos R$ 40, tá? A tendência da Petro aqui é de alta, ela está em um processo corretivo, que é natural para o ativo, e seria essa região aqui que eu usaria como alvo, se ela rompe esse topo anterior aqui, tá? Nos 39 e 20, tá? Seria uma nova entrada ali para ela, beleza? PetroRio está em tendência de alta também. O que eu teria atenção aqui na PetroRio? Esse toque aqui no 80. Eu teria muita atenção nisso aqui, tá? Se ela faz o movimento corretivo aqui nas médias da continuidade, cara, vai ser lindo isso aqui, que ela existe possibilidade dela vir buscar esses topos aqui nos R$ 50, que ela está na região de suporte, tá? Então, ela teria essa possibilidade de chegar ali. É claro que existe barreiras, não vou comprar uma put, uma call, né, nos 42 e levar até os 50 direto. Isso não existe, a gente tem que fazer ajustes, tá? Mas existe essa possibilidade de chegar ali. Só que, por enquanto, eu ficarei muito atento a estoque aqui na 80, tá? Fez o pullback e deu continuidade, tá lindo. Significa que ela rompeu essa média e vai dar continuidade. Se isso não aconteceu, por exemplo, aqui não aconteceu, não. Ela jogou ali na média, testou, jogou de novo e caiu. E aí a gente vai ver movimentos parecidos com esse aqui, tá? Que quem sabe até para buscar essa região aqui dos R$ 36. Por enquanto, vamos ficar atento aí. A tendência aqui inicialmente é de alta, porque a gente já tem topos e fundos ascendentes, com médias alinhadas para cima de cortiço no prazo, mas a média de 80 é o meu balizador aqui para não fazer nenhum trade por enquanto nela. Se romper esse topo anterior aqui nos 42, 49, significa que rompeu a média de 80. Aí sim eu entraria em uma operação. Mesma coisa lá da B3, tá? Mesma coisa que eu falei lá. Então aqui eu só entraria se tivesse isso aqui, ó. Um candle, peraí, vermelho não, né? Um candle fechando acima dessa região, tá? Sem pavio, tá bom? Então, o que seria natural aqui? Fazer isso aqui, ó. Vem nas médias, dá continuidade, fecha com um candle bonitinho desse aqui, acima desse topo anterior, aí eu entraria na operação, tá? Que é uma operação para o final do dia, tá? Rompendo aqui os 42 e 49, beleza? E aí, de alvo inicial, olha, outra coisa para ter atenção também, né? 50% aqui, ó, tá na mesma região, tá? Rompendo esse alvo aí, deixa eu ver se dá confluência, é 43,70. 44, né? Não dá. Não dá. Deixa eu pegar aqui a fibra de novo e deixar marcado isso aqui. Cara, tá feio isso aqui. Porque nessa região aqui, ó, dos 43,70, tem esses fundos aqui que vão trabalhar como resistência e tem o meu 1,8, tá? Então seria um trade aqui bem curtinho. É claro, né, que o ativo pode romper essa região, mas essa região aqui é uma região bem relevante, tá? Vamos acompanhar o papel aí. Qualquer atualização, eu mando lá na sala, tá? Vamos ver o que acontece com ele durante a semana. Suzano chegou lá na região que a gente tinha marcado, né? A região foi milimetricamente lá nessa região que a gente tinha marcado. Uma vez que isso aqui já foi alcançado, a gente pode tirar. O ativo fez o processo corretivo, que é natural, está aqui na média de 21. Nessa média de 21, se é para dar continuidade à tendência, ela tem que ir a partir daqui, tá? Então, gostaria muito que o ativo já continuasse o movimento de alta a partir daqui, tá bom? Agora, se ele fizer isso aqui, ó, joga para cima aí no início da semana, não renova topo e volta a cair rompendo o fundo, a gente já tem aqui pivôzinho de baixo, que aí isso sugere ela voltar aqui na região dos 58 e 60, que tem a média de 80 aqui, e tem essa região que agora é suporte, tá? Então fiquem atentos a essa possibilidade de movimento, tá bom? Seria um trade ali, teoricamente, contra a tendência do mercado, mas que existe possibilidade de acontecer e eu acho interessante, tá?
Os Minas continuam dentro dessa lateralização. CSN e os Minas eu não estou olhando. Tá? Enquanto estiver dentro desse range de lateralização, não são ativos que eu operaria. Tá? E aí eu continuo com a mesma coisa que eu estou falando toda semana. Quando estiver aqui dentro, eu não opero. E a Vale, mesma coisa, né? Vale continua dentro do range aqui de lateralização, tá? Fechou até que interessante na sexta-feira, mas enquanto estiver aqui dentro, não faria nada. O que, que eu gostaria na Vale aqui, já que ela está aqui embaixo? Continua caindo, rompe os 55,24, faz um pullback, as médias vão descer aqui, e aí ela daria uma trade bacaninha pra gente aqui, tá? Nessa região. Caso contrário, não faria nada aqui na Vale, não, tá? Pessoal, ativos que vocês querem que analise, me falem no chat, por favor. Me falem aí, para a gente já matar esses ativos, para finalizarmos nossa live, finalizarmos nossos estudos e estar preparados para a semana que se inicia amanhã. Amanhã. O Marinão já pediu a Cirela, a MRV. Ah, a Cirela tá bonita. A Cirela tá bem bonita. Que ela saiu dessa lateralização. Cirela é construtora, né? Aquela coisa que eu falei para vocês sobre a alta, né, dos juros prejudica, tá? Olha só, Cirela, deixa eu só marcar essa região aqui para o meu negócio, é relevante e rompeu. Cara, Cirela, eu já entraria amanhã, tá? Porque existe aqui esse fundo, né? Só que a região relevante aqui, no meu ver, é aqui, ó. Já tá rompendo, tá? Compraria uma putzinha aqui para buscar essa região aqui que a gente já tinha marcado, lá no 16,84. Se eu não me engano, a gente marcou isso aqui na semana passada, tá? Então aqui eu compraria uma putzinha amanhã tranquila, até. Lembrando que isso aqui não é indicação, tá, gente? Vou deixar ela aqui para ver a abertura dela amanhã. MRV, MRV também está interessante. Já fez aqui um pullback nas médias, já tem espaço para dar continuidade. Cara, tá em cima do suporte. Ah, é. MRV eu não faria a operação aqui agora, não. Porque olha só, eu botei no gráfico limpo só para ter noção, tá? A região que ela está trabalhando aqui, ó, foi resistência por muito, mas muito tempo. E suporte também, né? É uma região bem relevante, tá? Óbvio que isso aqui a gente está falando de um gráfico lá de 2008 a 2014, 2015. Então é um espaço bem longo, tá? Mas por se tratar de uma região relevante, eu prefiro não arriscar. Então aqui na MRV, cara, não faria nada. Só se ela fizer isso aqui, ó. Der continuidade, fazer um pullback pós rompimento dessa região para dar continuidade. Ou, tá, fazer um pullback na 21, a partir desse ponto aqui mesmo, e aí rompendo esse fundo anterior, entra. Porque se ela voltar na 21, significa que ela ganhou impulso para romper essa região, tá? Então, se volta na 21, eu pego. Agora, aqui na região da nova, eu não pego. Porque o pullback ele foi muito curtinho, tá bom? Só esses ativos, gente? Só esses? Mais algum que vocês queiram que a gente analise? Fale aí no chat, por favor. Por favor. Se não tiver, a gente já vai encerrar nossa live por aqui. Cogna. Vamos olhar a Cogna. Daria uma entrada aqui também, tá? Mesma coisa lá do Magazine Luiza, né? Ela fez aqui, ó, um rompimento, o back nas médias, deu continuidade. Já rompeu, deixa eu ver a mínima desse cara aqui. A mínima dele é 1,12. Ah, fechou em cima da mínima. Então, se amanhã dá bater 1,11, ela dá de entrada aqui. Com um alvo aqui no R$1. Dá um trade interessante aqui também, tá? Dá interessante aqui também. Deixar isso aqui marcado também, que eu vou avaliar amanhã a abertura. Como é que vai ficar? Conversar também com o analista se faz sentido essa operação aqui, tá?
A VEG. VEG. Cara, olha só que interessante isso aqui, né? Quem assiste as lives todo domingo, ou assiste a gravação depois, tá falhando o áudio? Melhorou ou não? Aqui tá de boa. Ué, deve ser o Meet, então. Voltando aqui na VEG, tá? Quem acompanha as lives toda semana, seja ao vivo aqui, ou seja gravado, lembra que a gente falou aqui de uma possibilidade de um trade na VEG? E foi confirmado que não seria o momento de entrar nela comprando put, tá? Só recapitulando para quem entrou depois na sala ou quem não acompanhou, tá? A VEG, ela estava desenvolvendo aqui, ó, esse pivôzinho de baixo, que a entrada seria no rompimento aqui, que já tem médias alinhadas para baixo, então aqui seria bonito o trade, tá? Só que olha só, média de 80 na cara do trade. E é o que eu falei para vocês no tempo. Esse primeiro pivô, por mais que exista já médias de cortiço alinhada, eu não vou pegar. Eu vou esperar o preço tocar na média de 80, voltar nas médias menores e dar continuidade. A gente até deixou marcado aqui, ó, e nunca voltou lá, tá? Então, o que é interessante essas lives? Que vocês vão pegando a visão dos ativos e vão percebendo o que é entrada de fato e o que é armadilha. É claro que a gente vai errar a operação. É claro que a gente vai errar. Nenhum trade acerta 100% das vezes. Mas evitar trades como esse aqui na VEG, que tava tão na cara que não era o momento de entrar ainda comprando put, só de você estar assistindo essas lives, vocês vão entendendo isso. Tá bom? E aí foi confirmado aqui que não era o momento de comprar put. E aí agora a tendência volta para a tendência de alta, tá? O que é que eu gostaria de ver aqui na VEG? Se ela faz aqui o back na média e dá continuidade rompendo esse topo anterior, é tendência de alta, tá? A continuidade que é tendência de alta. E aí de alvos para ela, inicialmente, ó, olha só que bonito isso aqui, né? Gravou lá no alvo. Estou pegando essa referência aqui, tá? Esse topinho aqui, ó, e esse fundo. Gravou no alvo aqui. Então a gente teria como referência o próximo alvo aqui, ó, lá no 61,80, tá? Então se ela fizesse movimentos, toque nas médias com continuidade rompendo esse topo anterior aqui no 59,90, abre possibilidade de ir lá no 61,80. Tá bom? Ficou claro? Eu já olhei Cirela, MRV, Cogna, VEG já olhei. Então é isso, gente. É isso, tá? Tem alguns trades aí bem interessantes para a semana. Fiquem atentos, tá? Nesses trades. Já marquei alvos aqui, inclusive. Quais são os mais relevantes? Depac, tá? Depac tá bem relevante. Qual que é o outro? Itaú, também tá bem relevante. A Semin, também tá interessante. Tá? Eu vou dar alta nesse caso aqui. Magazine Luiza, para quem não está em trade, também está interessante, tá? Quem não está em trade. A Cogna, então a gente está falando de 4, né? E Cirela, 5, tá? Então tem 5 operações interessantes aí para a semana. Fora alguma que eu passo batido aqui, tá? Mas são essas 5 aí que tá bem interessante para a semana. Fechou? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Já deixei tudo marcado aqui. Entrada, alvo das operações. Quem não é da sala, fique atento a esses trades, tá? Para fazer dinheiro, porque tem aluno aqui da mentoria, tá? E quem não é da sala, cara, entra pra sala, não tem nada a perder, tá? Não tem nada a perder, beleza? É só ganhar. Ter visão lá toda semana, minha e do Caio, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.